Bom, então vamos lá. Primeiro momento, primeiro país a ser derrotado, né, pelos países aliados, né, porque agora vamos lá, vamos pensar. Quem são os países aliados? Quem são esses países que estão lutando contra as forças do eixo? Basicamente, Inglaterra, a resistência francesa, a União Soviética e agora os Estados Unidos da América, que efetivamente participam diretamente do conflito. Perfeito? O primeiro país a perder a guerra é a Itália. Falei para vocês que era um país, militarmente falando, pouco organizado ou menos organizado que o Japão e a Alemanha. Um grande desembarque vai ser feito no sul da Itália, na Sicília, e a partir de então esse exército, né, dos aliados vai tomando a Itália com o apoio da resistência italiana, e com isso Mussolini inclusive tenta fugir. Olha isso, vai ser capturado por tropas da resistência italiana, vai ser fuzilado, isso ainda em 1943, vai ser fuzilado e seu corpo vai ser exposto, vai ser pendurado ao lado do corpo da sua amante, também morta, num posto de gasolina em Milão, onde as pessoas inclusive passavam e cuspiam, né, no corpo de Mussolini. É como se os italianos naquele momento jogassem a culpa de todos aqueles acontecimentos, né, daquele regime opressor, de totalitário, jogassem a culpa da Segunda Guerra Mundial e principalmente da derrota naquele homem. Tá? Então, essas fotos inclusive foram tiradas, rodaram jornais do mundo inteiro, chegando inclusive às mãos de Adolf Hitler na Alemanha. Então, em 1943, a Itália estava fora da guerra, derrotada, inclusive com apoio dos, né, lá na Itália, vai ser em Monte Castelo, na Itália, que as tropas brasileiras, tá, durante o governo de Getúlio Vargas, tá, a força, né, a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, vai lutar nessa Segunda Guerra Mundial, vai lutar no norte da Itália, capturou uma série de alemães que estavam lutando no norte dessa Itália. Tá? Então é importante a participação brasileira, a gente vai falar disso em outro momento, lá quando a gente falar de Era Vargas, perfeito? Então a Itália estava fora da guerra. Agora, obviamente, o foco é a Alemanha. Né? Os alemães estão lutando lá na União Soviética e a primeira grande derrota alemã vai se dar no início de 1943, em março de 43, na famosa Batalha de Stalingrado. Olha, as tropas, a guerra em Stalingrado foi uma guerra bastante dura. Né? A resistência soviética é uma resistência curiosa. Stalin falava que nenhum homem dava um passo atrás sequer. Esses homens às vezes lutavam em dupla porque não tinha arma para todo mundo. Né? Então o primeiro homem ia com a sua arma, né, com seu fuzil, e o homem ia atrás desarmado. Quando esse homem era baleado e morria, ele pegava o fuzil desse homem e continuava a guerra. Então você sente aí uma resistência feita, claro, à base de perdas humanas, tá? Mas é uma resistência histórica. Tem um filme muito interessante, tá? O nome original é Their Own Gates, aqui a tradução dele é Círculo de Fogo, que conta parte dessa história. Né? Fala de um atirador soviético, Vassili Zaitsev, que teria sido fundamental nesse conflito, mas o importante é perceber o que? A resistência desses soviéticos na famosa Batalha dos Ratos. Alguns historiadores nomeiam a Batalha de Stalingrado como a grande batalha dos ratos. Por quê? Porque alemães e soviéticos disputavam palmo a palmo, às vezes cômodo a cômodo de um determinado local, de uma determinada casa destruída, o controle do território. É como se ratos lutassem pelo controle de um determinado cômodo. Então é uma guerra extremamente penosa, custosa em questões humanas, mas é ali a primeira vez que as tropas alemãs vão se render. É em Stalingrado que nós podemos dizer que é a primeira grande derrota alemã na Segunda Guerra Mundial. E isso por que eu estou frisando isso? Isso é muito importante. Porque quando você parar para pensar e lembrar que havia um discurso de superioridade da raça ariana, superioridade do soldado alemão, não era só o alemão que acreditava nisso, não. O oponente dele acreditava também. O oponente extremista faz parte de uma propaganda de guerra, que é algo muito importante, pode aparecer nas nossas provas. Né? Eu me lembro, por exemplo, do Churchill na Inglaterra fazendo cartazes mostrando líderes nazistas fora de forma, gordinhos e tal, falando, isso aqui é um ariano, por acaso? Mostrando assim, calma gente, esse modelo de um exército infalível não existe. E quando os alemães são derrotados em Stalingrado, a principal coisa é isso, é derrotar, destruir aquela ideia de invencibilidade alemã. E a partir do momento que os alemães são derrotados em Stalingrado em 43, forma-se o que nós chamamos da Frente Oriental, o rolo compressor soviético. O Exército Vermelho não vai descansar agora, vai marchar de Stalingrado até Berlim. É um processo de guerra violentíssimo, onde as próprias tropas do Exército Vermelho também cometem atrocidades ao longo dessa expansão, conforme eles vão libertando, né, podemos colocar assim, entre aspas, aqueles países do leste europeu,
do controle nazista, pilhagens, roubos, estupros e mortes também vão acabar acontecendo, isso é importante que seja colocado. A gente aqui não quer nem desconstruir, nem destruir, mas também não queremos construir nenhum herói, tá? Mas o Exército Vermelho vem de fato lutando contra as tropas nazistas e derrotando essas tropas nazistas, né, ao longo dos anos de 43 e 44. E aí o Stalin fica revoltado, né, com a demora, né, dos aliados montarem a chamada Frente Ocidental. Porque, de fato, se a gente pensar, o famoso dia D, a Operação Overlord, o desembarque das tropas aliadas no norte da França, só vai se dar em 6 de junho de 44. Março, abril, maio, junho. São 15 meses onde o Exército Vermelho luta praticamente sozinho contra as tropas nazistas. Me lembro quando o Stalin falou comigo, falou, Pelizari, o que esses homens querem, o que os Estados Unidos querem, os ingleses, os franceses, é que os comunistas e nazistas se destruam reciprocamente. Olha, é difícil não acreditar nesse discurso do Stalin. Porque, assim, por mais que eu entenda a dificuldade da operação, fazer um desembarque com aquelas tropas, com aquelas praias violentamente armadas e protegidas, não era nada fácil, não estou dizendo que é fácil. Mas 15 meses para fazer um desembarque, de fato, dá a impressão que era interessante para esses grupos, né, para os capitalistas ocidentais, ver os comunistas se desgastando nesse conflito com os nazistas. Pois bem, chega então o grande desembarque, o dia D. Steven Spielberg reproduziu isso de forma fantástica no filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Ali logo no início do filme você tem o desembarque, né, das tropas aliadas na Normandia. Perfeito? Então você tem perdas humanas significativas, mas é vitorioso o desembarque e você abre a chamada Frente Ocidental. A França é libertada em 44 e aí você passa até a Alemanha como recheio de um grande sanduíche, entre aspas, né? De um lado a chamada frente, aqui para vocês, né? A frente oriental, o Exército Vermelho, a frente ocidental pela França, e é uma questão de tempo. O Exército Vermelho é o primeiro a chegar a Berlim. E você tem ali também uma resistência violenta, né? Enquanto alguns líderes nazistas pediam Hitler, vamos evacuar a cidade, vamos evacuar Berlim. Hitler dizia, numa guerra como essa não existem civis. Chama todo o povo alemão para a guerra, crianças vão se envolver no conflito. Tem outro filme muito bom, fica aí a dica para vocês, A Queda. Um filme excelente que mostra aí como foi o dia a dia nesse conflito nas ruas de Berlim. O Exército Vermelho, então, avança por Berlim, o Terceiro Reich vai ser destituído. Antes de ser capturado, Hitler ainda no bunker, então resolve tirar a sua vida. Ele e Eva Braun, a sua esposa, vão então se suicidar no bunker e terão o corpo queimado e enterrado ali. Tá? Embora isso tenha sido um mistério durante muito tempo, se de fato aquele era o corpo de Hitler, se Hitler teria fugido ou não, mas hoje, para nós, pelo menos até o presente momento, Hitler deu fim à sua vida, se suicidou e foi enterrado, queimado e enterrado ainda no bunker. O Exército Vermelho toma Berlim e a cena que marca esse momento, em maio de 1945, é então o soldado soviético fincando a bandeira da União Soviética no Reichstag alemão, no parlamento alemão, já completamente destruído pelos bombardeios. É o fim, então, a Alemanha está derrotada, é a queda do Terceiro Reich, e aí agora falta quem, gente? Ó, a Itália foi derrotada, a Alemanha foi derrotada, falta quem? O Japão. A guerra ainda não acabou. Essa guerra vai se estender até agosto do mesmo ano. Os japoneses vão resistir aos norte-americanos. Os norte-americanos vão numa estratégia bastante interessante, bastante inteligente, que era a estratégia de saltar de ilha em ilha. Então eles iam dominando, né? O general Douglas MacArthur vai organizando os desembarques nas ilhas japonesas. E aí nós temos também 2 grandes filmes para você assistir. Olha aí, filme para cá. Na Segunda Guerra Mundial tem uma filmografia incrível. Você tem Cartas de Iwo Jima e A Conquista da Honra. São 2 filmes retratando aí essa guerra no Pacífico, essa guerra entre japoneses e norte-americanos. Os norte-americanos, então, vão conquistando cada ilha, e a ideia, obviamente, é chegar a Tóquio e forçar a rendição japonesa. Os japoneses, então, buscam uma resistência, né, heróica, uma resistência suicida, que foi a utilização dos famosos kamikazes. Aqueles aviadores que pegavam seus aviões, escreviam uma carta de despedida aos pais, tomavam uma dose de saquê, e entravam nos aviões para jogar as suas aeronaves sobre os navios americanos. A ideia, claro, é o quê? Perde-se um avião, perde-se uma vida, mas ao afundar o navio, você afunda também grande parte do poder bélico. Afunda aviões, né? Afunda armas, afunda munição. E essa estratégia, de fato, levou a um certo temor por parte do governo americano. A resistência kamikaze, né? A ideia do sopro divino,
tá? Seria então ali a grande resistência japonesa. O problema é que isso serviu como grande justificativa para os norte-americanos adotarem aí uma medida militar bastante questionada, né, até os dias de hoje, que é a utilização das bombas atômicas. O projeto Manhattan ficava pronto, a bomba atômica norte-americana estava pronta, e eles então a lançariam pela primeira vez na história. Uma bomba atômica seria utilizada numa guerra, que foi a primeira dela no dia 6 de agosto de 1945, a famosa bomba de Hiroshima. Aquela bomba é lançada sobre o território de Hiroshima. 43 segundos depois dela lançada a sua explosão, aproximadamente 100 mil japoneses, entre militares e civis, serão exterminados. 3 dias depois, em 9 de agosto, uma segunda bomba será jogada na cidade de Nagasaki. Os norte-americanos, nesse claro genocídio na população japonesa, forçam evidentemente a uma rendição incondicional de Hirohito, o imperador japonês. É o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Um capítulo triste da nossa história, mas fica aí pra gente o questionamento: por que as bombas atômicas? Se militarmente falando a vitória era uma questão de tempo, por que as bombas? Os norte-americanos justificam dizendo que era para poupar a vida dos jovens soldados americanos, que os loucos kamikazes japoneses, né, entre aspas, a visão norte-americana, não desistiriam daquela guerra, né, suicida. Mas é claro que isso aí pra gente abre um outro capítulo da nossa história, o capítulo da Guerra Fria.